Olá! Olá! Vocês sabiam que tem um lugar totalmente misterioso que nenhum ser humano poderia pisar? Vamos ver aí. Um lugar onde quase nenhum humano comum pode chegar. Um continente inteiro gelado, que parece estar fora do mapa. Esse lugar misterioso e secreto se chama Antártida. A terra gelada dos pinguins e também dos mistérios. E hoje então vamos descobrir juntos por que é praticamente impossível chegar lá e o que eles estão escondendo de nós. Os segredos da Antártida. Se você já teve uma vontade de pegar um avião e ver uns pinguins lá na Antártida, saiba que isso não é tão simples assim. Chegar lá é praticamente impossível. E não é só por causa do frio, tá? Tem lei, tem tratado, risco de vida e tem até algumas teorias que parecem ter saído de filme de ficção. O acesso lá, galera, é totalmente restrito. Só pode pisar ali quem tem autorização. Não sei se vocês sabem, mas a Antártida foi o último continente a ser avistado e visitado pela humanidade, ao contrário de Europa, Ásia e Américas. E isso aconteceu há cerca de 200 anos. Um território mais restrito do que muita base secreta por aí. Lá, galera, é bem diferente. Não tem povo nativo e não tem um país como capital. Sendo um continente mais novo da humanidade. Quando falamos em descoberta. E mesmo hoje, em pleno século XXI, ninguém vive por lá, a não ser que esteja trabalhando. E diferente do Ártico, onde tem população nativa, a Antártida nunca teve cidade, país ou povo tradicional. O máximo que tem lá são bases científicas. O Brasil, por exemplo, tem a Estação Comandante Ferraz, mas ninguém vive ali de verdade. Mas porque também é muito complicado, né? Você estabelecer, fazer uma população num lugar onde só tem gelo, frio, não tem vegetação. Corre o risco de vida, né? Parece que é em outro planeta. Mas olhando assim, parece, né? Parece que é outro lugar. Nem mesmo o urso polar, tá? Porque eles vivem no norte do planeta e não no sul. E legalmente falando, ninguém é dono da Antártida. Graças ao Tratado da Antártida, lá de 1959, o continente ficou reservado para pesquisa científica e paz internacional. Ou seja, nada de exploração mineral, nada de base militar e nada de vamos construir. Ninguém é dono. Não pode. Mas existem sim algumas coisas que acontecem por lá, já que atualmente a Antártida funciona como um super laboratório natural, onde cientistas estudam de tudo. O derretimento das calotas polares, clima e mudança no planeta, vida marinha em águas congeladas, matéria escura e buracos negros. Como assim, né? E também, é claro, eles estudam bactérias e micro-organismos. Fora outras coisas, né? Que aí já entra na área de teorias da conspiração. Como o continente é seco, com ar super limpo, ele é perfeito para pesquisas que não funcionam em outros lugares do mundo. E a maior base que existe por lá é a McMurdo Station. Uma base, galera, que pertence aos Estados Unidos. Lá tem hospital, laboratório, refeitórios e até mesmo um caixa eletrônico. Só que ali, nessa base, não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Na verdade, somente quem tem permissão do governo pode trabalhar ou ficar ali. Isso porque você tem que fazer treinamentos, usar roupas especiais, esterilizar equipamentos. E detalhe, em áreas ecológicas, você não pode nem sentar no chão. E além de ser esse laboratório natural, que serve para um monte de estudos, ali também é um local bastante perigoso. E o perigo nem é só o frio. O frio, é claro, é um ponto bastante preocupante, já que no verão a temperatura... O negócio lá é bem rígido, né? Rigoroso, né? E assim, quando tu falou, mas quem autoriza? No caso, aí é uma base americana. Aí na base americana, eu acho que quem rege são as leis e os tratados americanos, né? Sim, mas para você pedir autorização para botar lá, uma base lá, você vai pedir autorização a quem? Ah, não tem, é um tratado. Você chega... Não tem autorização. Vai lá e... vou instalar uma base aqui de boa. Tranquilo. Esse pedaço aqui é meu, ninguém uns pega. menos 20 graus Celsius. Eita, no inverno pode chegar a menos 90 graus. Outra coisa é a umidade, que é praticamente zero. É tão seco que você desidrata sem nem perceber. E se o ar te poupar, um vento te derruba. No caso, o tal vento catabático. Ele se forma quando o ar frio desce das montanhas e atinge uma velocidade de até 300 km por hora. E já nessa velocidade voa barraca, equipamento, dignidade
Tudo, vou até pensamento aí. Foi isso que eu pensei. Eu digo, é bem um furacão, né? É um furacão gelado demais. Essa base tem que ser muito bem fixa, bem forte, né? então, Um vento catabálico, catabático. Catabálico. Ainda pior, o chamado de whiteout. Um fenômeno onde o céu, neve e chão viram tudo branco. Tudo, na verdade, fica branco. E aí você perde totalmente você não sabe a noção de direção. Sem contar também que tem os crevasses, onde o chão pode abrir a qualquer momento debaixo de você, podendo cair em uma fenda de gelo com até 30 metros de profundidade. Isso porque lá tem muitas fendas, que são cobertas por uma neve fina. E se pisar, afunda e bye bye. O que existe por lá? Do que está debaixo daquele gelo todo? Estimativas sugerem que ali embaixo pode estar escondidos recursos naturais, uma gigantesca reserva de petróleo e de minérios raros. Tem gente que diz que ali tem mais de 500 bilhões de barris de petróleo. E se isso for comprovado, tornaria a Antártida um dos locais mais valiosos do mundo. Porém, não, daí é desmantelar a Antártida agora. Pois o tratado protege e proíbe, por enquanto isso é apenas uma teoria. E existem outras teorias, é claro. Como, por exemplo, que existe... Mas se fosse verdade, o que é que a galera ia pra lá? Ia lá pra Antártida pra perfurar, sugar todo o petróleo de lá pra jogar CO2 na atmosfera, acelerando mais ainda o aquecimento global, fazendo com que a geleira descongele cada vez mais rápido. É aquela frase, o homem é corno e cruel. Deixa isso quieto, homem. Não é? Bases secretas dos nazis, que estariam ali desde o segundo grande conflito. Segundo algumas imagens que circulam pela internet, de satélite e tudo mais, ali também poderiam existir algumas pirâmides misteriosas enterradas. Para as teorias das viagens ao centro da Terra, lá estaria a entrada para a Terra Oca. E também dizem que ali poderiam estar congelados muitos vírus pré-históricos, ou até mesmo vírus zumbis. Vírus que estão congelados há milênios, que poderia causar uma os vírus eu acredito. E apesar de louco, essa questão dos vírus tem um fundinho de verdade, pois o derretimento de áreas isoladas podem sim liberar vírus que estavam adormecidos há dezenas de milhares de anos. A gente só não sabe o que esses vírus poderiam causar. Mas saindo das teorias... O que poderia causar, porque assim, a gente não vai ter a imunidade contra esse vírus. A gente mal tem para os de agora. Imagina de centenas de anos atrás. Ou surgiu um novo apocalipse zumbi, né? Imagina, todo mundo pelo mundo, os vírus da Antártida. Dava um roteiro de filme legal. Mas é muita fantasia, né? Vamos para os fatos. Vocês já entenderam que o local é de difícil acesso. E não é por censura ou por essas coisas de mistério. Pode ser que sim, mas não é. Eles afirmam que não é. Os governos falam que esse difícil acesso é por proteção ambiental, clima e logística. Faz sentido também, né? Que se deixar todo mundo ir pra lá, não, já era. Tudo. Sem contar também que com certeza, né? Do tempo da Terra, que está congelada. E também por ter condições únicas, o local é usado para fazer experimentos únicos. E a ciência precisa da Antártida para prever o nosso futuro. Só que, galera, também tem coisas assim que a gente não sabe explicar. Como, por exemplo, por que existem áreas da Antártida que foram censuradas dos satélites? Por que poucas pessoas têm acesso em certos locais? E também, durante esses anos, por conta que deve ter experimentos ou uma área muito de risco. Militar, né? Uma área militar que eles fazem treinamentos militares para que outras potências militares não saibam, né, do seu desenvolvimento, né? Aí vai deixar, vou deixar aqui no satélite para todo mundo ver. Tipo assim, os Estados Unidos tem base lá, né? Aí ele eles desenvolvem, né, tecnologia militar lá. Aí a Rússia vai saber, a China vai saber. Aí não, né? Eles têm que estar tudo no pianinho, né? No segredo. No sigilo. Todos, muita coisa já deve ter sido encontrada debaixo do gelo, né? Coisas que a gente nem tem ideia. No final de tudo isso, a Antártida é real. E o mistério ao seu redor também é. E isso acaba tornando o lugar ainda mais fascinante. Aliás, rapidinho, é Antártida ou Antártica? Essa é uma boa pergunta porque muita gente confunde. Mas assim, não tem forma errada. Em português, a palavra certa é Antártida, com acento e com D. Mas Antártica é um nome em inglês. Ou
aquelas bebidas. E Antártida, do português, significa literalmente o oposto do Ártico. Pois é, Ártico vem do grego Arctos. E como a Antártida está no sul, colocaram o prefixo anti-Árctos. E Ártico vem do grego, que significa urso. E como no sul não tem urso, recebeu o nome de anti-ártico. Ou seja, significa literalmente sem urso. Por isso que é bom saber a etimologia. Então quer dizer que lá ninguém é corno, né? Não tem urso. E aí, tu achou interessante saber tudo sobre a Antártida? O lugar que não tem urso? Eu achei interessantíssimo. E também com essa dupla aí das antigas do Você Sabia também, legal. Show de bola, os caras são muito desenrolados. Pronto, então comenta aí o que é que você achou, o que você já sabia, ou só conhecia a Antártica pelas bebidas? Você falava Antártida ou Antártica? Eu sempre falei Antártica. Eu falava Antártida. Então pronto, valeu! Tchau! Tchau!